discorrer um pouco aqui sobre a escola clássica do direito penal, tá? No início, ela surgiu ali em meados do século XVIII, em metade do XIX. Ela surgiu como uma reação ao Estado absolutista e ao sistema penal opressor da época, né? E ela valorizava muito a razão e os direitos humanos. Acreditava também no raciocínio lógico dedutivo, né? E acreditava no jus naturalista também. Tá? E ela prevalecia, acreditava que o direito natural, ele prevalecia sobre o direito positivo, né? E, enfim, basicamente isso. E Oi, eu sou a Evelyn e vou falar mais um pouco sobre escolas clássicas. A ideia predominante era do livre-arbítrio, onde o homem age conforme sua própria vontade e tem liberdade de escolha, sem influências externas, autodeterminação. Assim, ele é moralmente responsável por seus atos. Se uma pessoa violar uma norma penal, deve receber uma punição como retribuição pelo crime. Entretanto, se a pessoa não estava em plenas condições mentais, não pode ser punida. Sob a influência de Kant e Hegel, o direito penal retribucionalista foi desenvolvido, onde a pena era vista como um castigo necessário para restaurar a justiça, não como uma solução para o crime, mas como uma punição merecida. Com o iluminismo, houve uma tendência de eliminar penas corporais e transformar a punição de uma vingança religiosa em uma resposta da sociedade, para garantir sua segurança. Olá, meu nome é Rafael e irei apresentar sobre a escola positiva. Bom, a escola positiva, ela surgiu através do estudo de três principais autores, que também são chamados de os Três Mosqueteiros: César de Lombroso, Henrico Ferri e Rafael Garofalo. Ela recebeu esse nome de positiva pelo uso do método e não pela aceitação da filosofia positivista de Auguste Comte. E César de Lombroso, o primeiro autor que irei falar, ele foi médico e foi responsável por representar a fase antropológica da escola positiva. Ele foi o autor do O Cretinismo na Lombardia e do Homem Delinquente. E para ele se imputa o ensinamento de que o homem ele não é livre de sua vontade, mas, pelo contrário, a conduta é determinada por forças inatas. Ele que iniciou de forma científica a aplicação do método experimental no estudo da criminalidade. E, desse modo, ele contribuiu para a comunidade jurídica com a teoria do criminoso nato. A pessoa nasce predeterminada à prática de infrações penais por características antropológicas. Em seguida disso, ele acrescentou o atavismo, como causas do crime e também a loucura moral. E por influência de Ferri, ele alia as causas antropológicas também a fatores sociais e físicos. Vou falar um pouco aqui no capítulo 5.4, teoria da seleção natural. Como funcionava essa teoria da seleção natural, segundo a teoria de Darwin? Era o estudo do crime era baseado não era baseado no crime, no ato, era baseado na pessoa, na sociedade, no que ela representava.
Segundo Darwin, na teoria dele, da seleção natural, o indivíduo era selecionado como ele se adaptava no ambiente, na sociedade, e o estudo não estudava o crime em si, mas o criminoso, né? E tendo assim, não tendo direito mais o livre-arbítrio, né? E sim o lado social. Ele já não tinha mais o direito de livre-arbítrio de escolha, mas era selecionado como o social, como ele sobreviveria nesse ambiente, né? A teoria da raça humana dele teria mais chance de se adaptar no meio, né, da sociedade. E partindo mais para os estudos de ciências, estudavam mais o criminoso e não o ato em si do que ele praticava, mas toda a sua vida, a sua genética, né, a sua linhagem, e assim bania o crime que ele fazia, mas ele estudava somente o criminoso na sociedade. Bom dia, eu sou a Rebeca Manoel e eu vou falar sobre o correcionalismo penal, ou também chamado de escola correcionalista. Ele vai surgir em 1839 na Alemanha, com a publicação da obra Commentatio na Poena Malum et Debiati, de Carl David August Holder, que era professor na Universidade de Heidelberg. Esse posicionamento ele surge como uma forma inovadora e revolucionária em relação às tendências da época, submetendo uma detalhada análise às teorias fundamentalistas do delito e da pena. Para Holder, a pena tem a finalidade de corrigir a injusta e perversa vontade do criminoso, e dessa forma não pode ser fixa e determinada, como na visão da escola clássica, por exemplo. Ao contrário, a sanção penal ela deve ser indeterminada e passível de cessação de sua execução quando se torna prescindível. Este foi o grande mérito do jurista, ter lançado no direito penal a semente da sentença indeterminada. Com efeito, o fim da pena jamais seria a repreensão ou a punição, afastando destarte as teorias absolutistas da época. Também não seria a prevenção geral, mas apenas a prevenção especial. Destaca-se a célebre frase de Concepción Arenal: não há criminosos incorrigíveis, só incorrigidos. Busca-se assim a ementa de todos os delinquentes. É curioso anotar que o penalista alemão não ganhou as séculas em seu país. Contudo, a sua teoria ainda assim se disseminou pela Europa, principalmente na Espanha, com importantes escultores, destacando-se Pedro Dorato Monteiro, que ele vai publicar El Derecho Protector de los Criminales e El Derecho y sus Sacerdotes. Perdão a pronúncia, porque está em espanhol. E Concepción Arenal, El Visitor del Pobre, Estudios Penitenciários, entre outros. Alfredo Calderón, Giner de los Rios, Romero y Girón e Rafael Salinas. O tecnicismo jurídico surgiu na Itália em 1910, liderado por Arturo Rocco, que propôs um enfoque exclusivo das leis vigentes para o Estado do direito penal, deixando de lado influências filosóficas, sociológicas e antropológicas. Esse movimento ele também se espalhou por outros países e defendia o direito penal fosse estudado de forma dogmática e técnica, focando apenas na interpretação das normas jurídicas. Inicialmente, os tecnicistas negavam o livre-arbítrio e o direito natural, vendo a sanção penal apenas como um direito de defesa de Estado. Contudo, em uma fase posterior, o movimento passou a reconhecer o livre-arbítrio e a reintrodução à ideia de que a pena também tem um caráter retributivo. Boa noite, professor. Meu nome é Ariel e hoje vou falar sobre as escolas penais. Eu vou falar sobre
a exegese, a dogmática e a crítica. No direito penal, existem três tipos principais de pesquisas, e é a exegese, que ela foca na interpretação das palavras da lei, buscando entender o que ela quer dizer e a intenção por trás dela. A dogmática, ela organiza e analisa os princípios do direito, ajudando a criar e aplicar as normas jurídicas de forma lógica e também coerente. E a crítica, que ela examina como o direito deveria ser, e ela sugere mudanças e melhorias no direito. Bom, a ideia de defesa social, ela surgiu no início do século XX, influenciada pelos pensamentos da escola positivista do direito penal. Porém, ela não se confunde com a doutrina positivista. Enquanto teoria autônoma, a defesa social, ela foi uma reação às abordagens clássicas do direito penal, impulsionada pelas ideias de figuras como Lombroso, Ferri e Garofalo. O foco principal dessa doutrina era a proteção da sociedade contra o crime, e não apenas a punição do delito. A função da defesa social, ela visava garantir a proteção da sociedade de forma eficaz, repudiando penas insuficientes ou brandas e priorizando o combate à periculosidade do criminoso. Essa perspectiva ela foi consolidada no século XX pela União Internacional de Direito Penal, fundada por von Licht, Van Helm e Adolf Prinz, e mais tarde ela foi aprofundada por Filippo e Mark Ensel. A missão da justiça penal sobre essa teoria é basicamente proteger a pessoa, a vida, o patrimônio, a honra dos cidadãos e substituindo assim a noção de responsabilidade moral pela avaliação da periculosidade do delinquente. Olá, me chamo Tainá e vou falar também um pouco sobre a defesa social. Bom, o autor enfatiza que a política criminal deve estar alinhada com a garantia dos direitos sociais. Para que o sistema penal seja efetivo e justo, ele deve levar em conta a necessidade de políticas que promovam a inclusão social e a justiça. Isso significa que medidas de segurança e penas devem ser aplicadas de forma a não prejudicar injustamente os direitos sociais dos indivíduos, como o artigo 5º da nossa Constituição prevê. Bom, Meisa sugere que o foco das medidas de segurança deve ser a reabilitação e a integração social dos indivíduos. Para alcançar esse objetivo, é essencial que as políticas penais e sociais estejam interligadas, promovendo um ambiente que favoreça a reintegração e a redução da criminalidade. Bom, no período entre as duas grandes guerras mundiais, desenvolveu-se a profilaxia criminal, baseada na assistência educativa e na organização de uma prevenção calcada no estudo completo da personalidade do delinquente. Não se esquecendo do respeito pela pessoa humana, é claro. Entretanto, durante os regimes autoritários que ocorriam na Europa, começaram a imprimir ao direito penal uma nova dinâmica, marcada pelo retorno ofensivo e brutal das ideias do castigo e intimação. Inclina-se então uma nova fase da defesa social que, ante aos horrores dos regimes autoritários, impõe importantes manifestações, como a prevenção do crime e o tratamento do menor delinquente, bem como a reforma penitenciária. Começa, assim, a aproximar-se das ciências criminológicas e penitenciárias, buscando uma política criminal alicerçada na dignidade da pessoa humana. Obrigada. Teoria do tipo. Teoria do tipo é um modelo genético abstrato formulado pela lei penal, descrito como uma conduta criminosa ou conduta permitida. Não é somente conjunto de elementos de infração penal de descrição pela lei, mas também uma indicação legal das hipóteses que autoriza a prática do fato típico. A tipicidade não se confundem. Como explica Zayporon, que é a figura que resulta na imaginação do legislador. Enquanto o juízo, a tipicidade é a averiguação sobre uma conduta efetuada para saber apresentar características imaginadas pelo legislador. Dentro do tipo tem as espécies. Os tipos
criminosos ou legais. São tipos penais propriamente ditos consistentes em síntese legal pela definição de conduta criminosa, tipo permissivos e justificadoras. São que contêm discriminação ilegal de conduta permitida, que isto é, as situações em que a lei é considerada lícita e comprometimento de um tipo. O tipo legal. Os tipos legais são ou criminadores, estão definidos na parte especial do Código Penal e na legislação penal especial. Não é um tipo incriminador para a parte geral do Código Penal. Tipo legal é um modelo sintético, genérico e abstrato da conduta definida pelo crime ou contravenção penal. Função da garantia, função do fundamentador, a função indicadora e ilicitude, função diferenciadora de erro, função seletiva. Também temos os elementos de objetivos e descritivos, elementos normativos, elementos subjetivos do injusto, elementos modais e condições específicas do tempo, local e modo de execução. Meu nome é Sofia e eu fiquei com as atividades do final do capítulo Escolas Penais. A questão 1. É considerado o criador da sociologia criminal e é o maior nome da escola positiva. Estamos falando de... Entre as opções, a gente tem a opção A, Ferri, a opção B, Beccaria, a opção C, Carrara e a opção D, Lombroso. Das opções, a opção correta é a letra A, Ferri, que é de Enrico Ferri. Ele foi um político socialista e é considerado um fundador da escola italiana de criminologia positivista. A questão 2 fala assim: assinale a alternativa correta. Letra A. A pessoa pode ser, ao mesmo tempo, sujeito ativo e passivo de um delito em face de sua própria conduta. Letra B. O agente responderá tão somente por tentativa de crime se ocorrer a desistência voluntária ou arrependimento eficaz. C. O condenado não residente, cuja pena não exceda 12 anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. D. O positivismo criminológico utiliza método empírico, intuitivo e experimental, contrapondo-se à análise filosofo-mentalística da escola clássica. E. Na contagem dos prazos, leva-se em consideração o dia final, excluindo-se o começo. Dentre as opções, a única alternativa correta é a letra D. O positivismo criminológico utiliza método empírico, intuitivo e experimental, contrapondo-se à análise filosófica metafísica da escola clássica. As outras estão erradas.